Porque tem gente rica e perde o caráter. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária Não, e quero quero não, todos os obrigado. pés do chão. Nas Deus primeiras abençoe. horas do dia 1 de outubro de 2016, o sul do país se preparava para uma votação, mas não do jeito tradicional que você conhece. Mais de 600 mil pessoas no sul do Brasil votaram sim para uma ideia que parece impensável: transformar os três estados brasileiros do sul em um novo país. E o mais curioso é que esse movimento está mais organizado e presente do que você imagina. Eles se apoiam em argumentos que vão de questões econômicas a um forte senso de identidade regional. Ao redor do mundo, muitos países já tentaram. Alguns conseguiram, outros viraram crises diplomáticas internacionais. No caso do Brasil, as consequências seriam profundas. Da economia ao orgulho nacional, tudo seria abalado. Mas por que o Sul é o epicentro desse movimento? E por que, mesmo sem base legal ou apoio internacional, a ideia da separação continua crescendo? E o que de fato aconteceria caso isso se concretizasse? Elementar. Separatismo é quando uma região quer se tornar independente, criando um novo país. No mundo todo existem centenas de grupos organizados que querem se separar por sentirem que não pertencem àquele país ou por acreditarem que estariam melhor sozinhos. Os motivos são variados. Às vezes é a economia, outras vezes é uma questão de identidade cultural e, em muitos casos, a luta é marcada por um passado de dominação colonial e pela exclusão étnica. O Kosovo declarou a independência da Sérvia em 2008, após anos de conflito étnico e uma intervenção da OTAN em 1999. A independência recebeu apoio de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, além da maioria dos membros da União Europeia. Ó, da No União entanto, até hoje Soviética, hein, não é velho? reconhecida por Mas da todos os Europa. países, incluindo Brasil, China e Rússia. O Sudão do Sul tornou-se independente do Sudão em 2011, após um referendo em que Não, valeu, valeu. Tamo 98,83% dos junto. votantes optaram pela separação. Não perdo A tempo com o independência jogo. foi amplamente reconhecida pela comunidade Felizmente. internacional, mas o país enfrentou desafios desde então, incluindo conflitos internos e crises humanitárias. Nem todo movimento chega a conquistar a independência ou reconhecimento internacional. Em 2014, a Crimeia foi anexada pela Rússia após um referendo realizado em março daquele ano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio de uma resolução, declarou o referendo inválido e reafirmou o compromisso com a integridade territorial. Não tem nada, Isabela, eu vou deitar. A maioria dos países membros da ONU não Não tem reconheceu a nada aí, eu vou anexação, deitar, não é considerando nada. Pode a sair, violação da pode parar de soberania graça. ucraniana. Já Não a tem Catalunha, nada na aí. Espanha, realizou um referendo Seu em cachorro. 2017, considerado ilegal pelo governo Não espanhol. tem nada, A repressão gatinho. foi forte Hoje e não os tem líderes nada. separatistas Acabou. enfrentaram prisões e Acabou. exílio. A independência até hoje Não tem mais foi nada. reconhecida. Por outro lado, a Sério? Escócia conseguiu fazer um referendo legítimo com autorização do governo britânico. Em 2014, a maioria dos escoceses votou por permanecer no Reino Unido, mas o debate permanece vivo, principalmente após o Desce da minha Brexit. cama. Esses exemplos mostram que para um movimento separatista ter sucesso não basta vontade popular. É preciso ter legitimidade jurídica, organização interna, apoio internacional e muitas vezes um contexto histórico muito específico. E o Brasil também sempre teve movimentos separatistas. Atualmente existem diversos grupos que defendem a ideia de separação de algumas regiões do Brasil. No sul, o movimento República Rio-Grandense, o movimento pela independência do Pampa e o movimento chamado de O Sul é Meu País. No Nordeste, o Grupo de Estudos Nordeste Independente defende a criação de uma nova nação com base em uma forte identidade cultural e histórica, além de desafios econômicos específicos da região. Eles acreditam que um país independente poderia lidar melhor com questões como a seca e a pobreza. Já em São Paulo, movimentos como o Movimento São Paulo Independente e o Movimento República de São Paulo afirmam que o Estado seria mais próspero sozinho, sem a carga tributária imposta pela federação. Eles dizem que São Paulo poderia ser mais próspero sem as obrigações fiscais impostas pela federação. Apesar desses movimentos estarem ativos, eles esbarram no mesmo ponto. Não existe permissão legal para separar um pedaço do Brasil. A Constituição de 1988 define o país como uma união indissolúvel. E convenhamos, não tem nenhuma novidade aí. Oi. Qual Constituição vai permitir que seus próprios estados se tornem independentes a qualquer hora? Seria como estipular uma regra em um contrato.
Mas essa regra, na verdade, nem vale tanto assim, e pode ser descumprida a qualquer momento sem nenhuma perda para ambas as partes. Não faria sentido. Mesmo assim, esses grupos seguem existindo, crescendo e se articulando, especialmente no Sul. Esse conjunto de movimentos mostra que o separatismo no Brasil é mais amplo do que parece, mas nenhum outro conseguiu tanta organização quanto o Sul, o berço do separatismo no Brasil. Então, por que esse movimento é o mais forte? Essa ideia de separação no sul do Brasil não é nova. No século XIX, a região viveu uma das maiores revoltas da história do país, a Guerra dos Farrapos. De 1835 a 1845, líderes gaúchos se rebelaram contra o Império, criaram a República Rio-Grandense e chegaram até a declarar a independência. Eles estavam insatisfeitos com os altos impostos e queriam mais autonomia. Depois de 10 anos de conflitos, a guerra terminou com um acordo de paz. E o Sul continuou fazendo parte do Brasil. Por mais que tenha acabado assim, a ideia de separação nunca foi esquecida. O movimento O Sul é Meu País existe desde 1992 e é uma associação privada sem fins lucrativos. O objetivo deles é, claro, transformar os 3 estados do Sul em um novo país. Segundo o próprio movimento, essa independência deve acontecer de forma pacífica e democrática, levando à construção de uma nação soberana. A sede nacional fica em São Vicente do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, mas a atuação vai muito além de uma cidade. O movimento é representado em 1.191 municípios, por meio de comissões locais. Eles se apresentam como um grupo que promove estudos, debates e consultas públicas para saber se a população do Sul quer se emancipar. Um exemplo disso é o plebiscito, uma votação simbólica realizada de em bom coração, 2016 e olha. 2017. Mas foi no Nessas edições, centenas de milhares de pessoas participaram respondendo a simples pergunta: você quer que o Sul se separe do Brasil? De acordo com o resultado divulgado pela comissão organizadora do plebiscito informal, 95,74% dos 616.917 votantes disseram que porque é muito nos outros. Bota a mão no cara, não. na Carta de Princípios o Ele movimento bota a mão na roda. pela democracia, Ali vai consulta lavar. popular e Tu por também uma não bota estrutura quando tu vai limpar? administrativa descentralizada. Repudiando o emprego de violência ou de grupos paramilitares, E a também são lasanha? contra qualquer forma de Que discriminação, hora acabou a seja lasanha? ideológica, religiosa, sexual, racial, cultural ou social. Eu não vi quando Mas ninguém para chegou entender por que aqui. tanta gente no Sul quer se E a separar do hora da Brasil, lasanha? a Porque gente botaram a precisa casa olhar da além da cachorro lá, do política cachorro ou lá da fora, economia. de noite. Existe uma parte mais Para emocional um por bichinho trás aí no meio disso. da rua lá, Tem que a ver com descer quando nós identidade, fomos. cultura e até um Que certo foi, orgulho moleque? de ser Como é sul. que tu faz coisa? O Sul é Meu País é um movimento que também se constrói a partir da Que ideia de foi? identidade. Para seus apoiadores, o Sul tem uma história, um jeito de viver e uma cultura que são diferentes do restante do Brasil. Em vários documentos do próprio movimento, há uma ênfase em destacar as particularidades culturais da região. Eles dizem que a população sulina hoje é de cerca de 25 milhões de pessoas, de origem europeia, miscigenada ao africano, ao americano nativo e ao Tem que botar os asiático. bichos pra fora, né, Essa pra botar miscigenação no caralho, moldou o porque pode perfil feder, né? peculiar do sulino, Pra eles, diferenciando-o mas das assim. demais regiões brasileiras. Além disso, o movimento reforça que somos herdeiros de uma personalidade aguerrida, citando episódios históricos como a República Rio-Grandense, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Contestado e outras revoltas que marcaram o Sul como uma região de resistência e luta por autonomia. No Manifesto Libertário está escrito que o Brasil não deu, não dá, nem nunca dará certo. Tá aí uma coisa que muita gente concorda, e não só no sul do país. Separar-se politicamente de um país é uma decisão extrema, onde muita coisa fica instável, especialmente a economia. E existe uma forma muito mais simples e legal de proteger seu patrimônio de instabilidades: diversificar seu dinheiro em moeda forte. Enquanto movimentos separatistas acreditam que a solução é criar fronteiras, a verdade é que seu dinheiro já pode cruzar essas fronteiras sem você precisar sair do Brasil. Porque olha só o que aconteceu. Enquanto a gente debate sobre autonomia regional, o real simplesmente derreteu. E é por isso que eu uso e recomendo a Nomad, a patrocinadora desse vídeo. Quando comecei a parceria com eles no início de 2024, o dólar valia R$ 4,91 e fechou o ano em R$ 6,19. Na prática, isso significa que nosso real está valendo cada vez menos. Comprar um carro, construir uma casa, fazer uma viagem ou mesmo comprar carne para um churrasco. Tudo fica mais caro a cada dia. Por isso, você precisa diversificar seu dinheiro e ter pelo menos parte dele em dólar.
É a única forma de garantir que seu patrimônio vai realmente se valorizar, ou pelo menos não perder valor parado. Com a Nômade, você abre uma conta digital sem taxa de abertura, manutenção ou anuidade. Você transfere reais da sua conta brasileira e converte em dólares, sem burocracia. Se for viajar, usa o cartão de débito da Nômade, aceito em mais de 180 países com a taxa de câmbio comercial em vez da taxa de turismo. E você também tem a opção de solicitar o super cartão de crédito Nômade Explorer, sem anuidade, que te dá cashback em dólar e até 3 pontos por dólar gasto que nunca expiram. E ainda pode acessar a sala VIP da Nômade exclusiva no aeroporto de Guarulhos de forma ilimitada. Então não dá mole, abra sua conta agora mesmo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o link na descrição. Usando o código Elementar40 no cadastro, você ainda ganha até 40 dólares de cashback. No fundo, o que move boa parte dos apoiadores do movimento não é só uma questão de números ou impostos, mas sim um sentimento, o de que o Sul é uma outra coisa, e talvez por isso deveria ser um outro país. E é exatamente aí que entra uma das grandes críticas ao movimento. Mesmo com o apoio do Plebissul e presença em milhares de municípios, o movimento Sul é Meu País não escapa das críticas. E muitas delas vêm de dentro do próprio Sul. Pesquisadores que estudaram o grupo apontam uma série de contradições difíceis de ignorar. No estudo Contradições do Movimento Sul é Meu País, o movimento fala em criar um novo país, mas não explica como isso funcionaria na prática. Não há um plano claro sobre moeda, constituição, justiça, segurança e relações exteriores. Os próprios autores ainda dizem que os documentos oficiais do grupo são confusos, genéricos e muitas vezes se contradizem. Os interesses do movimento estão confusos e contraditórios já no que se refere à questão legal que os sustenta. A base jurídica usada por eles está no artigo 4º da Constituição. Mas, como explicam no artigo de críticas ao movimento, não há base legal alguma que aponte ou que dê possibilidade interpretativa para que o Brasil ceda territórios para a constituição de um novo país. O movimento também usa o argumento da autodeterminação dos povos, com base na Resolução 1514 da ONU de 1960. A autodeterminação basicamente é o direito que um povo tem de decidir seu próprio destino político. É um princípio importante no direito internacional, mas com uma aplicação bastante específica. A própria resolução da ONU foi criada num momento histórico marcado pelo fim do colonialismo e seu foco principal era a independência de territórios colonizados, como Angola, Índia ou Argélia, que viviam sob domínio estrangeiro. É justamente aí que mora o problema do argumento separatista do Sul. A região sulista nunca foi uma colônia interna, nem está submetida a uma potência estrangeira. Pelo contrário, faz parte de um Estado democrático de direito, com plena representação no Congresso, direito ao voto e autonomia federativa. Por isso, o uso da Resolução 1514 nesse caso é equivocado. Como explica o artigo, há fortes equívocos por parte dos organizadores do movimento em fazer uso da Constituição Federal e da Resolução 1514 da ONU, que usam para sustentar o separatismo. A ideia de aplicar esse princípio ao sul do Brasil não encontra respaldo nem na Constituição brasileira, nem nas normas internacionais. O direito à autodeterminação, nesse caso, não se aplica porque o sul não é um povo colonizado. Mas o que aconteceria se de fato a ideia fosse para frente e um novo país começasse a surgir do sul do Brasil? Se um movimento separatista como o Sul é Meu País deixasse o campo das ideias e partisse para ações concretas de separação, o governo federal teria mecanismos legais para reagir com firmeza. A Constituição continua prevendo medidas como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que podem ser decretadas em situações de grave ameaça à ordem ou à integridade do país. A intervenção federal, por exemplo, pode ser usada para manter a integridade nacional ou repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Já o estado de defesa e o estado de sítio são medidas mais extremas previstas na Constituição. O estado de defesa, no artigo 136, permite restrições temporárias a direitos como reunião, sigilo de correspondência e de comunicação. Já o estado de sítio, no artigo 137, em situações ainda mais graves, pode autorizar medidas mais amplas para preservar a ordem ou reagir a ameaças à integridade nacional. Além disso, com a revogação da antiga Lei de Segurança Nacional, foi criada a Lei nº 14.197 de 2021, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Nela há um artigo específico sobre movimentos separatistas com uso de violência. Artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, defender a separação de forma pacífica no campo das ideias não configura crime. Mas se houver violência ou grave ameaça, aí sim a legislação atual prevê punições. Embora o movimento atue hoje dentro dos limites legais, promovendo debates e consultas simbólicas, qualquer passo além disso colocaria seus membros sob risco direto de repressão institucional. Mas se de fato isso acontecesse, o impacto para o restante do país seria imediato e profundo. Em termos econômicos, haveria uma queda grande na arrecadação de tributos federais, já que o Sul representa 17,4% do PIB brasileiro. Na verdade, esse assunto já alimenta tensões em outros estados com alta capacidade arrecadatória, como São Paulo, que em 2022 arrecadou 830 bilhões de reais em tributos federais, mas recebeu de volta apenas 59 bilhões em repasses, o equivalente a 7 centavos para cada R$ 1 enviado à União. Já estados como Amapá, Acre e Roraima chegaram a receber entre 13,36 e 13,97 por real pago. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aparecem entre os que mais perdem. Santa Catarina recebeu 13 centavos e o Rio Grande do Sul 21 centavos por real enviado. Esses números escancaram o desequilíbrio do Pacto Federativo, em que estados com maior produtividade subsidiam regiões menos desenvolvidas. Se o Sul se separasse, o Brasil não só perderia uma fatia estratégica de sua economia, mas também teria que repensar toda a lógica de redistribuição, abrindo ainda mais o buraco nas contas públicas e aprofundando as desigualdades regionais. No Rio Grande do Sul, setores como o agronegócio, a indústria alimentícia, têxtil e de máquinas agrícolas também sofreriam com a ruptura das cadeias de produção, já que muitas empresas têm operação nacional. Produtos circulando entre estados virariam produtos de importação e exportação, com tarifas, controles alfandegários e incertezas cambiais. Seria o fim da ideia de Brasil como nação una, um choque na identidade nacional. Para muitos, a simples tentativa de separação já seria sentida como uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. Criar um novo país não é só uma questão de vontade ou identidade cultural. Envolve uma série de decisões práticas e muito complicadas. O primeiro grande problema seria a falta de reconhecimento internacional. Nenhum país pode existir Vai de limpar fato essas sem ruas lá ser fora, reconhecido por Junta. outros. Sem isso, o novo Estado não teria assento na ONU, não poderia assinar tratados ou acessar fundos internacionais. Reconhecimento geralmente depende de acordos diplomáticos complexos e de respaldo político, o que raramente acontece em casos de Se ela separação quiser apagar, é bom. o novo país teria que criar sua própria moeda ou adotar uma já existente, como o dólar, o real ou, quem sabe, até o Bitcoin. Qualquer uma das escolhas traria incerteza. Cachorro. Como seria a política monetária? Haveria bancos centrais regionais preparados para lidar com inflação, câmbio e reservas internacionais? A nacionalidade dos cidadãos também seria uma questão delicada. Os habitantes continuariam sendo brasileiros? Seriam obrigados a optar por uma nova cidadania? E como ficariam os laços familiares e de trabalho com outras regiões do Brasil? A complexidade já começa antes da escolha do nome desse país. A separação também causaria impacto imediato em contratos federais, aposentadorias, repasses e serviços públicos. Tudo que depende de Brasília, como Previdência, SUS e universidades federais, teria que ser renegociado ou substituído às pressas. O novo país teria que montar do zero sistemas de justiça, saúde, educação, defesa e relações exteriores. Do ponto de vista econômico, ele até teria uma base industrial sólida e um agronegócio competitivo, mas teria que arcar com toda a infraestrutura do Estado, diplomacia, exército, política externa, moeda e fronteiras. Tudo isso custa caro e a transição seria longa, turbulenta e cheia de incertezas. Se os 3 estados do sul formassem um novo país, ele nasceria com cerca de 30 milhões de habitantes, o que colocaria no mesmo patamar populacional do Peru. Teria um PIB comparável ao da Colômbia, com destaque para setores como agronegócio, indústria têxtil e metal mecânica. Seria um país exportador, mas dependente de logística integrada com o restante do Brasil. E mesmo que resolvêssemos essas questões rapidamente, nada garante que seria reconhecido como um país de verdade.
Basta olhar os exemplos recentes de Catalunha e Crimeia. Outro exemplo é a Somalilândia, que declarou independência da Somália em 91, tem governo próprio, moeda e eleições, mas até hoje nenhum país reconheceu sua soberania e ela continua fora da ONU. Esses casos mostram que declarar independência é uma coisa, ser reconhecido como país é outra bem mais difícil. No fim das contas, a ideia de separar o Sul, pra tanta gente tomar essa decisão, para entender Não vou levar isso aí lá por causa da mulher. O novo destino dos brasileiros, confere esse vídeo. Gatinha! Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo. Vazia. Um grande abraço. Tá vendo, rapaziada? Por isso que eu falo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho da notificação e tamo junto. Valeu.